Aí Bolsonaro escreve, né? Fato comum comigo. Ameaça, intimidações, mas sou de direita. Logo, tudo bem. Ninguém vai comentar sobre isso, a empresa não vai comentar. Esse é o mundo que nós vivemos, né? Um mundo bastante injusto. Enfim. Aí, a autocrítica chegou na Globo. Como o porta-voz do petismo no Brasil, a Globo resolve discutir entre os gloriosos jornalistas por que a direita está, né, tá desenvolvendo, está crescendo, está chegando em algum lugar, e a esquerda vem patinando. Só escuta. Sabe por que a opinião pública não está prestando mais atenção na direita do que na esquerda, como a Flávia diagnosticou, e eu acho que é um diagnóstico correto? Perspectiva de poder nesse país está com a direita. Por isso que eu falei de perspectiva. Então por isso que se olha mais para a direita, quem são os nomes, e tem essa questão, né? Quem são o nome pós-Bolsonaro. Enquanto você fazer uma discussão pós-Lula, você indica que ele tem que pendurar as chuteiras. Mas a perspectiva de poder, como nos anos Lula, você não olhava líderes de direita, porque a perspectiva de poder estava com o PT. Era Lula e ele foi... Aí todo mundo caiu, José Dirceu caiu, Palocci caiu, todo mundo que era... que tem isso do PT também. Presidenciário, né? O PT mesmo não tem grandes sucessores, foi todo mundo, um a um, foi caindo, Mensalão e Petrolão. Me lembra aí, José Dirceu. Você falou. Palocci, já lembrei. Então, O Tarso que depois... Oi? O Tarso um tempo, né? Tarso Genro. Pois é, tá sujeito. Mas aí, quando o Lula decide a sua sucessora, eu já falei isso aqui várias vezes, ele escolhe Dilma com a perspectiva de que em 2014, como se ela estivesse esquentando o banco. Mas não existe isso, né? Você vê a tristeza, né? Se você vê, quer dizer, vocês não viram um vídeo, né? A cara de Guedes e da André Sadi tristes, assim, constatar. A esquerda, ela tá com alguns problemas. Alguns. Primeiro, é realmente a perspectiva de poder. O que é que eles estão comentando? Quando você olha o mundo, quem vem numa crescente é a direita. Não tem pra onde correr. O que se chama de direita, sei lá, tá na crescente. A tendência é continuar. Além desse problema, você tem a crise interna da esquerda pela falta de um plano, a falta de uma perspectiva para entregar, e isso inclusive foi alvo de uma autocrítica do Haddad e de outros setores, que a gente vai falar disso já já. Além disso, você também tem um problema, como apontou Otávio Guedes, não tem sucessor. Gente, a esquerda no Brasil não tem sucessor. Tem o Lula, e depois? Não tem. Não tem, não tem. Bolsonaro aí, pessoal, vamos pegar o exemplo de Bolsonaro, que é um exemplo atual, a gente tá vivendo isso. Tá óbvio. Podem falar que sim, podem falar que não. É óbvio. Quem duvida vai ver, vai ficar claro isso nos próximos tempos. Existem setores da direita que não querem Bolsonaro. Não adianta querer ficar falando de união da direita, união da direita, união da direita, união da direita. Não vai ter. Não vai ter. Já aconteceu o cisma. Agora só vai ter um aprofundamento. Grupos vão marchar para um lado, grupos vão marchar para o outro. Mas até as eleições de 2024, Bolsonaro ainda conseguiu algo que era extremamente difícil. Todos esses grupos, que agora, para muitas pessoas, está ficando claro os posicionamentos, e não é apenas um grupo. Por todos esses anos, diversos setores da direita conseguiram ficar debaixo do guarda-chuva de Bolsonaro. O próprio governo Bolsonaro, quando ele assume, no início eu acho que muita gente assim, ali, o governo Bolsonaro, ele ainda tá naquela rebarba do despertar. Por mais que a direita comece a ganhar corpo ali no pós-2013, a gente também vai falar sobre isso, a grande parte das pessoas mesmo é ali de 2018 em diante. Então era um negócio muito novo, tinha aquele sentimento de nova era, ainda não tava claro, muita gente tinha aquela visão romântica, do próprio Moro, né? Nossa, era o cara prendeu o Lula, aí depois se decepcionou. Então você começa ali com o governo, que até mesmo dentro da ideológica, você tinha mais de uma bolha. Então você tinha a ideológica, você tinha os liberais, você tinha os lavajatistas, você tinha pessoas que já eram da máquina, você tinha os militares, você tinha os recém-convertidos, pessoas que até então meio que estavam ali mais à direita, mais meio que no centrão, mas foram depois políticos que foram ficando mais à direita ao longo do mandato, sabe? Mas não era aquela direita com uma base ideológica carregada, sabe? Pessoas que estão aí, que hoje realmente estão na direita, que você observa, até de outros partidos. Pra dar um exemplo, pra não ficar só assim numa coisa. Sei lá, Osmar Terra. Osmar Terra foi ministro de Bolsonaro, você pra ver, é um cara que tá bem mais à direita. Mas não acho que Osmar Terra foi eleito, ou era já visto lá atrás como, nossa, Osmar Terra é um grande representante da direita conservadora, olha o que ele está falando. Não, não era, foi uma surpresa, foi aparecendo, você vê, pô, realmente esse cara aqui tá mais à direita, você vê nos posicionamentos, né, o cara vai, até o Brasil foi acordando ao longo desse período. Então você teve diversos blocos diferentes, e Bolsonaro conseguiu manter essa turma minimamente coisa por muito tempo. E com conhecimento que eu, pelo menos, posso falar que eu tenho hoje, olhando para trás, não só do governo Bolsonaro, mas da história do outro lado, eu falo, cara, realmente, poucos líderes no Brasil conseguiram isso. O Lula conseguiu. Porque o PT é a junção de pelo menos 9 grupos de esquerda diferentes. Conforme os anos foram passando, esses rachas também foram acontecendo. Saiu o PCO, saiu o próprio PSOL de dentro, depois o próprio PSOL brigou de novo, aí depois vem a rede. Então, assim, vai descolando diversos grupinhos dentro da esquerda e formando, né, novas coisas. Lá atrás, que eles ainda conseguiam manter tudo debaixo do Lula. E normalmente isso até marca, né, uma nova era na própria esquerda e uma nova era na direita, que agora ela começou. Acho que vai ficar cada vez mais claro os diferentes posicionamentos. E a tendência, se a gente observar a esquerda, é que quem que vai ter mais sucesso no final dessa empreitada? Os grupos mais organizados. Não serão os grupos com mais votos, mas os mais organizados. Porque o voto importante é. Ter uma bancada grande é importante? É. Mas não é porque você tem uma bancada grande que você vai conseguir ocupar os grandes espaços. Então você precisa também saber utilizar a sua caneta. Você tem que saber fazer a sua vontade tomar forma. E isso realmente é uma arte. A gente vai observar aí nos próximos anos. 2025, a direita vai começar a ser vitrine. Vai ter uma leva de vereadores agora, leva de prefeitos. Agora tá com o poder na mão. E aí, como é que vai ser utilizado?
Então, essa coisa vai começar a se intensificar. O poder, às vezes, pode balançar com alguns, já começa a olhar, você é deputado estadual, você é deputado federal, pode querer começar a furar algumas filas. A direita tem disso, né? Não tem a hierarquiazinha, não. Olha só, aquele cara chegou primeiro. A prioridade de se lançar para determinado cargo, seja deputado estadual, federal, governador, senador, presidente, cara, tem uma fila. Óbvio, uma fila se você segue ali debaixo da ombreira de Bolsonaro. Se você não tá mais com Bolsonaro, aí, irmão, você não tem que prestar nenhum tipo de conta. Você segue pelo seu caminho. E tem muita gente interessada nesse caminho. Então a gente está no momento que a esquerda está em discussão interna e a direita começa, finalmente, a sua divisão.